conhecem a DC? Mas assim, vocês conhecem mesmo a DC? Pois então, nessa apresentação do trabalho para o Seminário de Marcas, você vai realmente saber quem é a marca da DC. E quem vai te guiar nesse caminho é a Kathleen, a Laura Zugeber, a Manuela e o Matheus Malanga junto comigo. Vamos lá? Você sabia que o universo da DC Comics é tão vasto que poderia preencher uma biblioteca inteira? Aposto que não. Mas relaxa, que nesse vídeo a gente vai explorar um pouco mais sobre como a DC construiu essa marca, essa potência, esse império gigantesco que é hoje em dia. E, claro, descobrir alguns segredos por trás de seus icônicos personagens. Mas antes da gente começar a falar de marketing de verdade, vamos voar um pouquinho lá para a origem da DC, que originalmente não era chamada de DC Comics, e sim de National Allied Publications, e foi lançada em 1934 pelo ex-major do exército americano, Malcolm Wheeler Nicholson. A editora só começou a ser realmente conhecida um pouco mais quando lançou a 6ª edição da sua primeira revista em quadrinhos, chamada New Fan, onde apresentou o primeiro super-herói com poderes da história da National Allied Publications, que ao contrário do que muitos pensam, não foi o Super-Homem. Para facilitar ainda mais o entendimento de vocês a respeito, colocamos todas essas informações em uma linha do tempo, partindo desde o princípio até o ápice da DC Comics. Vejam só. Como dito anteriormente, em 1935 foi lançada a 6ª edição da primeira revista da National, nomeada de New Fan, onde foi apresentado para o mundo o primeiro super-herói com poderes da história, que ao contrário do que muitos pensam, não foi o Super-Homem, e sim o Doutor Oculto. Já no final de 1937, foi lançada a 3ª revista da editora, nomeada de Detective Comics, fruto da sociedade com Harry Donenfeld e Jack Libels, ambos donos da Detective Comics, e que logo menos tornariam-se sócios da National. Em 1938, Malcolm vende sua parte da empresa para Jack e Harry, os tornando oficialmente donos. E foi quando a National, juntamente com a DC, publicaram a icônica Action Comics, a revista onde o personagem Super-Homem fez a sua primeira aparição. Uma curiosidade é que a capa da primeira HQ na qual o Super-Homem apareceu foi quase vetada, pois os editores diziam que era impossível um homem segurar um carro sob a sua cabeça. O que eles não imaginavam é que a Era de Ouro da DC estava apenas começando, pois no ano seguinte, de 1939, o personagem Batman, criado por Bob Kane e Bill Finger, foi apresentado para o mundo, na 27ª edição da HQ da Detective Comics. Ainda no mesmo ano, Max Gaines, um diretor importante de histórias em quadrinhos, junta-se com Harry e Jack e criam juntos a All American Publications, uma empresa irmã da National. O início dos anos 40 foi uma verdadeira reviravolta dentro da National, pois em 1944, Max decide sair da All American, fazendo com que Harry e Jack colocassem todas as suas marcas, a National, a DC e a All, em um só nome, tornando-se oficialmente National Comics Publications. Além de que, no mesmo ano, novos heróis foram apresentados para o público, como a Mulher Maravilha, Aquaman, Gavião Negro, Lanterna Verde, Robin, Flash, a Sociedade da Justiça da América e também teve o surgimento do primeiro e maior vilão da história da empresa, o Coringa. Ainda durante esse período, acontecia no mundo a Segunda Guerra Mundial, e é claro que a editora não ia perder a oportunidade de satirizar com isso em suas HQs. O início dos anos 50 também não foi nada fácil para a DC. Nomeado de Era de Prata, foi quando surgiu o Código dos Quadrinhos, que foi basicamente um artigo publicado alertando o público sobre as cenas de sexo e violência nas HQs, dizendo que as mesmas poderiam incentivar as crianças a se comportarem tal como super-heróis. Alguns exemplos desses alertas sensacionalistas que a mídia criou em torno das HQs foi como dizendo que o Superman incentivava as crianças a saltarem de um prédio, e também que a roupa do Robin poderia incentivar as crianças a tornarem-se homossexuais, entre outros diversos absurdos. Com uma restrição maior e mais rígida sobre a marca, lançaram a Showcase a partir de 1956, onde apresentava personagens revitalizados e alguns novos também surgiam. O início dos anos 60 foi marcado como uma fase de mudança dentro da marca, pois foi quando a Sociedade da Justiça da América passou a chamar-se Liga da Justiça e o Batman também ganhou uma série cômica na TV. A mesma que faz muitos fãs até hoje acreditarem que a queda de popularidade dos personagens e das HQs ocorreu por conta dessa série, pois passava uma imagem distorcida do Batman, uma imagem humorística, cômica, o claro oposto da imagem apresentada anteriormente nas HQs antigas, de um Batman sombrio, misterioso, etc. Ainda nos anos 60, especificamente em 61, Harry acaba falecendo, e anos após, em 1969, a empresa é comprada pela Kinney National Company, a dona da Warner Bros. E por fim, em 1977, a National Comics Publications passa a chamar-se oficialmente de DC Comics, Detective Comics.
Falando sobre a logo da DC, a primeira logo foi feita em 1940, quando a marca surgiu, onde era apenas um fundo preto e branco escrito DC Comics. A logo mais importante veio em 77, a logo onde era um círculo azul com a marca DC escrita no meio com 4 estrelas brancas. Em 2012 veio o DC Peel, lá era o D descascando e aparecendo o C atrás. E logo em seguida, em 2016, eles trouxeram o conceito da logo de 77, assim fazendo a logo mais recente da DC. Assim, a gente consegue ver como a logo e a marca da DC foram mutáveis ao longo do tempo, desde a sua fundação, e como ela seguia as tendências estéticas das épocas, onde ela permeou. Falando um pouco mais sobre a logo utilizada nos dias atuais, inspiradas na de 77, ela traz alguns elementos, como o círculo, com as 4 estrelas e as letras D e C centralizados. É facilmente legível a logo, pois a sua tipografia, feita especialmente para a marca, é extremamente grossa, sendo possível que as pessoas consigam ler tanto de perto quanto de longe e em qualquer ângulo. Tem um tom de azul que traz tecnologia, confiança e autoridade. A DC tem um leque imenso de mercados de atuação, que vai desde filmes, séries e desenhos, a jogos de tabuleiro e brinquedos infantis, e também brinquedos educacionais, fazendo assim com que a marca se torne forte e bem reconhecida. Isso permite a exploração máxima da identidade intelectual da marca, fazendo assim com que a marca se torne poderosa e enraizada dentro do imaginário coletivo do seu público, além de conseguir atingir ele em vários aspectos da vida, fazendo com que a marca se torne algo memorável a longo prazo. Oi pessoal! Bom, eu vim falar aqui um pouco pra vocês sobre o público-alvo da DC. Bom, como vocês sabem, toda marca tem uma faixa etária muito predominante. Mas o diferencial da DC é que ela possui 2 faixas etárias muito predominantes, sendo elas, entre 19 a 29 anos, representam 54% desse público, enquanto 30 a 44 anos representam 56% desse público. Mas, mesmo sendo um pouco previsível, esse público está sendo muito concentrado, tanto de forma de mercado ativo, quanto de concentração mesmo, de massa, estaria nos Estados Unidos, representado com 53%. Bom, esse é um mercado onde a gente pensa muito predominante por homens, mas esse perfil vem sendo mudado conforme os anos, que tem representado 38% das mulheres tem consumido o público de HQs, de filmes e de séries, fazendo assim o público de mulheres crescerem na DC, mostrando o quanto algumas meninas estão se sentindo representadas pelas suas super-heroínas. Bom, uma das formas estratégicas da DC de expandir o seu público está sendo muito focado nas crianças, como a frase da vice-presidente da DC, a Bonnie Chase, disse que queríamos voltar com histórias para o público mais novo. E para isso foram criadas 2 editoras dentro da DC Comics, que são a DC Zoom, para as crianças de 8 a 12 anos, e a DC Ink, para as crianças de 13 a 18 anos. Uma forma de aumentar também os fãs que foi criada foi com parcerias, como jogos do Mortal Kombat para um público mais jovem e adulto, juntamente com Injustice 1 e 2, ou séries como Titãs, a série da Harley Quinn em animação, ou coisas colecionáveis, como Funko Pop, Action Figure, a linha da Mattel da DC Super Hero Girls, e outras coisas, como por exemplo chinelos havaianas, que a gente usa muito no nosso dia a dia. A DC Comics constrói seu relacionamento com o público por meio de uma estratégia de comunicação multiplataforma, que equilibra entretenimento, engajamento e identificação emocional. O seu foco é transformar heróis e histórias em experiências vivas e atuais, utilizando das redes sociais como ponte direta com os fãs. A marca não se limita só em divulgar os seus produtos, mas cria conexões autênticas, promovendo a participação do público e cultivando um senso de pertencimento ao universo da DC. Vamos ver alguns exemplos? Em 2025, nós tivemos a San Diego Comic Con, onde a DC revelou seu line-up oficial, destacando futuros lançamentos, trailers e painéis com o elenco e a equipe criativa, envolvidos em projetos como filmes, séries e HQs. Além disso, nós tivemos também, criada durante a pandemia, a DC Fandome. Foi um grande evento online global, lá em 2020 e 2021, com painéis de criadores, revelações, conteúdo exclusivo e funcionalidades como Selfie Station em AR, permitindo experiências imersivas e compartilháveis nas redes sociais. Algumas ativações e estratégias em eventos que a DC já fez foi o Midnight Madness, que foi o lançamento da The New 52 em 2011. Em Nova York, os fãs participaram do evento gigantesco que foi o Midnight Madness, em Midtown Comics, para o lançamento de Liga da Justiça 1,
com a presença de Jim Lee e Geoff Jones, concursos de cosplay, autógrafos e vendas a partir da meia-noite. E também temos ativações em convenções presenciais, exemplo a San Diego Comic Con e a New York Comic Con, que tiveram stands interativos para jogos como DC World Collide, com posters, artes visuais impactantes, ativações em Fortnite, merchandising exclusivo para os fãs experimentarem e compartilharem via redes sociais. Além disso, nós temos vídeos, reels e destaques no Instagram. Reels polidos com trailers, cenas de set e personagens populares dominam o Instagram da DC. Além disso, eles utilizam destaques organizados por temas, como filmes, séries, artes de fãs e etc., facilitando a navegação e o consumo contínuo de conteúdo. E além disso, nós temos conteúdo nostálgico e arquivos históricos, posts que resgatam histórias em quadrinhos antigas e cenas de séries clássicas, como Batman dos anos 60. Eles educam os novos seguidores e encantam fãs antigos com nostalgia. Aqui nós podemos ver vários textos e citações reais de estratégias de animação e recaps no Instagram e no Twitter. E se você quer um relacionamento um pouco mais íntimo com os personagens, você pode acessar o Instagram deles, @DCBatman e @DCWonderWoman. Eles apresentam conteúdo com personalidade própria, usando memes, trends e postagens sazonais. A forma como a DC Comics se comunica com o seu público é eficaz porque transforma conteúdo em experiência e consumo em pertencimento. Isso não é apenas um bom marketing, é uma forma de cultivar comunidade, reforçar a identidade de marca e ampliar o valor emocional do que ele oferece. Oi, eu sou o Matheus e eu vou falar em como a DC Comics se posiciona no mercado. Você já parou para pensar nisso? Em como a DC se posiciona no mercado? A DC é uma das editoras de quadrinhos mais antigas e influentes do mundo. Fundada em 1934, ela foi responsável por criar personagens que se tornaram verdadeiros ícones da cultura pop global. E quando falamos dela, a imagem que vem à cabeça costuma ser sombria, épica, profunda, e isso não é por acaso. A DC se posiciona como uma marca mais madura, com temas que exploram o trauma, a justiça, a moralidade, a responsabilidade e o peso do poder. Enquanto outras marcas buscam leveza e humor, a DC investe em uma mitologia moderna. Seus heróis não são apenas figuras de ação, eles representam arquétipos e dilemas humanos. Isso que é um exemplo. O Batman, ele representa o trauma e a justiça nas sombras, um homem comum tentando equilibrar a dor pessoal e o dever. Superman é a esperança em sua forma mais pura, um símbolo de bondade incondicional. E a Mulher Maravilha representa o poder feminino e a luta entre a paz e o conflito. Isso é o que chamamos de posicionamento de marca, que em outras palavras é como a empresa ela quer ser percebida, lembrada e consumida. No marketing, a DC entrega uma promessa clara, histórias com peso, profundidade e dilemas reais, mesmo quando esses dilemas eles são enfrentados por deuses alienígenas com superpoderes. A proposta do DCU, que é DC Universe, é construir uma narrativa sólida e coesa, onde filmes, séries, animações e até mesmo jogos compartilhem a mesma linha do tempo e visão artística. Essa mudança representa o que chamamos de reposicionamento estratégico. A essência da marca, ela continua grandiosa, com o mesmo peso e profundidade, mas a forma de se comunicar, ela evolui. Posicionamento não é só o que você diz, é o que o público sente quando lembra da sua marca. Agora, no investimento ao público, podemos ver diversas formas de estratégias muito bem pensadas pela DC para chamar a atenção de novos públicos, de manter o tipo de público e outras coisas. Por exemplo, o alinhamento entre HQs e filmes, como foi utilizado em 2016, onde a DC relançou uma HQ, o estilo Rabbit, que eles utilizam muito para relançar HQs de histórias mais antigas para novos públicos conhecerem, ou até mesmo trazer nostalgia para esses públicos, que coincidiu com a estreia, na época, do filme da Mulher Maravilha. Isso também pode ter acontecido porque a DC anda também investindo muito no quesito digital, para propagar informações ou até mesmo deixar o seu público muito curioso, falando, transmitindo curiosidade para eles, como foi no quesito da HQ, no alinhamento entre os filmes, quanto fez a parceria com a Global Comics, que foi uma parceria onde a DC conseguiu disponibilizar mais de 400 títulos de HQ, totalmente diferentes uma das outras no quesito digital, no quesito vertical, sendo tablets ou celulares, para que diversos leitores tenham o quesito acessibilidade para conseguir ler. Porque isso foi muito incrível, muito aprovado pelo seu público, fazendo assim com que surgisse a criação do app, que seria DC Universe Infinity. Outra coisa também que foi muito feita pela DC seria uma nova parceria com
a Panini, por exemplo, aqui no Brasil, e o Kinder Joy, que foi para colecionáveis, como foi dito antes no público-alvo, para ampliação, por exemplo, de crianças, no quesito desse público, onde colecionam e tem mais vendas, o que surge totalmente o efeito. Das novas estratégias, que é muito pouco falada da DC, mas muito resultante também, é a DC Compact Comics, que no nosso português a gente poderia chamar de livros de bolso. Que seriam HQs que são colocadas, por exemplo, sutilmente no mercado, numa farmácia, onde uma criança pode ver e ficar muito interessada e pedir para a mãe comprar, surgindo assim um novo leitor casual, o que é muito interessante para a DC. Outra coisa que ela anda investindo bastante seria o marketing digital. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a concorrência. Quando falamos em rival direta, o nome que vem é claro, Marvel Comics. As duas disputam espaço há décadas nas bancas, nas telonas e nas redes sociais, mas nos cinemas a Marvel saiu na frente com sucesso absoluto do MCU no universo cinematográfico da Marvel. Enquanto a DC é mitológica, filosófica e densa, a Marvel foca em humor, humanidade e leveza. Essa diferença proposital faz parte do marketing de cada marca, é o que atrai públicos diferentes, mas o Marvel não é o único desafio. Hoje, a DC compete também com o universo dos mangás, que conquista uma geração com histórias como Naruto, One Piece e Demon Slayer. Além disso, há o avanço de editoras independentes, como a Image Comics, com obras como Spawn e The Walking Dead. Ou seja, a disputa não é só por espaços em quadrinhos, é por atenção no cinema, no streaming, nos jogos, nas redes sociais, nos eventos e até nos colecionáveis. A DC precisa competir sem imitar, precisa manter sua identidade heróica, filosófica e intensa, enquanto se adapta às novas linguagens e formatos de consumo. E quando olhamos para o cenário de concorrência da DC, a gente percebe que o desafio vai muito além da Marvel. Hoje a DC disputa atenção com um mercado lotado, streamers para tudo que é lado, franquias asiáticas, editoras independentes e uma geração que consome conteúdo de uma forma totalmente diferente. A competição é global, ela é constante e exigente. Mas a DC tem algo valioso nas mãos, um acervo de personagens que são lendários, uma base de fãs fiéis e uma história que, com a estratégia certa, pode ser recontada com ainda mais força. Para quem é estudante de marketing, a grande lição é clara: uma marca só vence a concorrência quando ela entende profundamente quem ela é. E quando consegue mostrar isso com clareza e emoção ao mercado. A concorrência, ela sempre vai existir, mas a vantagem competitiva está na identidade bem construída. E agora é a chance da DC provar que ela não precisa ser como as outras. Ela só precisa ser ela mesma. A DC Comics é uma das maiores editoras e produtoras de conteúdo de super-heróis do mundo, e é muito mais do que uma fábrica de histórias em quadrinhos. Ao longo das décadas, ela se consolidou como uma marca multimídia de enorme impacto financeiro, com receitas expressivas em diversas frentes de atuação, quadrinhos, séries, filmes e produtos licenciados. A seguir, apresentaremos uma visão geral do faturamento da empresa ao longo dos anos, evidenciando como a DC se posiciona no mercado global. No setor de quadrinhos, que apresenta a base histórica da DC, a marca alcança faturamento estimado de 300 milhões de dólares por ano, respondendo por aproximadamente 25 a 30% do mercado editorial de HQs nos Estados Unidos. Apesar de os quadrinhos representarem uma fatia relativamente muito pequena dentro da estrutura financeira da Warner Bros. Discovery, que é a empresa que cuida da DC, eles são fundamentais para a construção do universo, da identidade e fidelização dos fãs, e geram um impacto indireto em outras mídias, como cinema e televisão. No universo do cinema, a DC alcançou números ainda mais expressivos. Somente com os filmes do chamado DC Extended Universe, lançados entre 2013 e 2023, a marca já arrecadou mais de 7 bilhões em bilheteria mundial. Títulos como Aquaman, The Dark Knight Rises e Wonder Woman demonstram uma força de seus personagens e o alcance internacional de suas produções. Além da bilheteria, os filmes impulsionaram receitas com licenciamentos, parcerias e produtos derivados. As séries de televisão e streaming também representam um segmento lucrativo. Estima-se de que a produção baseada em heróis da DC como The Flash, Arrow, Titãs e Peacemaker geram cerca de 1 bilhão por ano, considerando os ganhos como exibições, publicidades, direitos de transmissão, mídia física e produtos licenciados. A presença constante em plataformas como CW, HBO Max e Netflix amplia o alcance da marca e mantém o público engajado entre os grandes lançamentos cinematográficos. Somando todas essas frentes, quadrinhos, filmes, séries, merchandising, o faturamento total do DC Comics gira em torno de 4,5 bilhões por ano, de acordo com estimativas do mercado. Além disso, o valor total de suas propriedades intelectuais é estimado a 170 bilhões,
reforçando o quanto a marca representa um ativo estratégico dentro da indústria de entretenimento global. Mas calma, antes que você vá embora, aqui vai um fato. Os fãs da DC são mais velhos que os fãs da Marvel. E isso quem tá falando não sou eu, e sim alguns dados, que indicam que os fãs da DC Comics têm uma conexão mais forte com a marca do que os da Marvel, já que eles utilizam com mais frequência símbolos visuais do universo DC, associam a marca à força e poder e valorizam que os filmes estejam sempre destaques nos cinemas. Também demonstram maior lealdade, como nas 5 das 6 variáveis analisadas que apontam uma disposição maior para consumir produtos, orgulho em exibir itens da marca e envolvimento em discussões sobre o universo. Apesar de ambos os grupos irem igualmente ao cinema consumir os conteúdos de ambas as marcas, a DC investe em ações como o DC Fandom e campanhas digitais, que reforçam esse vínculo emocional, tornando sua base de fãs mais engajada e fiel. E aí, depois desse vídeo, você conseguiu entender o porquê que a DC foi e sempre será um gigante no mercado do entretenimento? Depois de ver sua história, seus altos e baixos e as estratégias de marketing perfeitamente aplicadas. Espero também que vocês consigam perceber como os personagens apresentam grande profundidade, grande complexidade nas histórias, não sendo personagens genéricos, aqueles típicos clichêzinhos. O que traz mais coesão pra história e mais ligação com o público da marca. Não igual aquela outrazinha lá, sabe? Que a gente sabe muito bem quem é. Porque afinal, a DC não quer ser só lembrada, ela quer ser sentida. E aí, com esse vídeo deu mais ou menos pra ter uma noção de como a DC é gigante no mercado? Quem você prefere agora, a gente ou a outra?